É hoje que você vai fazer o substrato ideal para os seus cactos e suculentas de graça, gastando 0,800. Vamos falar sobre adubo, substrato, essa mistura toda, para que serve cada coisa e como é que você pode fazer isso de graça, assim como eu fiz. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um dia super ensolarado por aqui. E bom, vocês viram no último vídeo, né, que eu consegui montar a estrutura, improvisei meu cantinho das plantas. E eu preciso ainda botar muita mão na massa ali, né? Tem algumas espécies que eu ganhei, tem as suculentas, ali os cactos, né, que eu foquei em suculenta, mas tem cacto ali também, gente. É assim mesmo, coisa de iniciante. Mas então, gente... eu tenho ali, né, obviamente que ter uma manutenção com as diferentes plantas que eu ganhei, mas nesse vídeo de hoje eu vou focar nos cactos e nas suculentas. Eu vou fazer o substrato, eu vou ali preparar a terra, aquela mistura para poder colocar esses cactos e essas suculentas. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o material que eu vou usar, os materiais que eu vou utilizar. Tudo 0,800, não gastei um centavo com nada. Por que eu digo isso? Porque se a gente for na internet pesquisar substrato para suculenta e cacto, adubo para suculenta e cacto, a gente vai achar coisas específicas já, né, para os tipos de planta, uma mão na roda. Mas aí a gente não tem dinheiro, a gente vai fazer o quê? Não vai plantar? Claro que não, né, gente? Até porque as mudinhas que eu ganhei é de gente que às vezes não compra nada também. Usa as coisas que tem em casa, sabe? As coisas que encontra na rua. É exatamente o que eu fiz. Ontem eu saí na rua com a minha filha, a gente catou umas coisinhas, né? Os materiais que a gente vai usar hoje. E os outros materiais eu tinha tudo em casa. Mas eu não comprei nada. E eu vou mostrar pra você o que foi que eu usei. Mas olha, se você é super iniciante, igual a mim, sabe, no quesito de entender o significado dessas coisas, substrato, adubo, eu vou explicar aqui de forma breve para ficar todo mundo aí entendendo a mesma língua, né? Gente, quando eu ouvia falar adubo, eu ficava pensando, é uns trecos que você joga na terra, né? Mas para que servem essas coisas? Vamos lá. Substrato é uma coisa, adubo é outra. E eles trabalham em conjunto na terra. Quando a gente está falando de substrato, a gente está falando, vou usar um termo assim simples, a gente está falando do caminho que vai conduzir, no caso, o nutriente para a planta. A raiz da planta forte e bonita, isso aí é o papel do substrato. E são materiais específicos que compõem ali, né, a terra, que vão deixar ela mais arenosa, no caso mais soltinha, ou então mais úmida. Isso aí vai depender de cada planta. E aí, quando se trata de substrato, a gente está falando de uma gama de materiais. E quando se fala de adubo, a gente está se referindo à alimentação das plantas, aos nutrientes dessas plantas, né? O substrato, ele ajuda a conduzir o nutriente, mas o que fornece esse nutriente? Bom, esse nutriente, essa comidinha da planta, é formado por uma outra gama de materiais, no caso de elementos naturais, que são coisas que você encontra em casa ou que você encontra na rua muito fácil. E eu vou compartilhar tudo agora com vocês. Fiquem de olho como vocês podem fazer um substrato sem gastar nada aí na casa de vocês. Vale eu lembrar que, claro, quando eu falo de materiais, gente, se você for procurar, vai ter uma gama imensa, uma variedade grande do que é que você pode usar. Mas também você pode substituir com aquilo que você tem por perto. E é exatamente isso que eu fiz. Então, os materiais que eu vou utilizar foram aqueles que eu tinha em casa e tinha por perto. Vamos lá, eu vou mostrar pra você porque você pode fazer o mesmo e começar a plantar as suas suculentas hoje mesmo. Bom, você vai precisar da terra, né, gente, que é a casa das plantas. Ela serve ali como alimento, é rica em nutrientes, vitaminas, sais minerais. Ela é o ambiente adequado para o crescimento da sua plantinha. Então, você vai nessa terra aí misturar todos os materiais que eu vou estar falando aqui a seguir, que são os substratos que vão ajudar esse nutriente a chegar na sua planta, gente. A começar pela areia, areia de construção, gente. Então, acabou alguma obra, sobrou aquele restinho de areia, às vezes algum vizinho tem, você pode pedir um pouquinho se tiver sobrando lá, tiver aquela areia parada, você pode pegar para utilizar essa areia. E ela vai auxiliar perfeitamente no controle da água aí nessa terra, porque ela ajuda a acumular pouca água, tá, gente?
Então ela age na drenagem do solo, assim vai ajudar as raízes não apodrecerem, vai ali proteger de insetos e larvas, além de evitar aquela proliferação dos mosquitos da dengue. Tá vendo quanto benefício em um só componente? Então é um material muito bom pra gente poder estar misturando na terra. O próximo que eu quero mostrar pra vocês é a folha de árvore. Como vocês estão vendo, né, elas já estão em decomposição, então você pode aí guardar às vezes uma folhinha que você tem em casa, de alguma planta talvez, não precisa jogar fora, vai guardando no saquinho, e quando for o momento de usar, você pode fazer o seguinte: pega uma tesourinha, que foi o que eu fiz, e picota para elas ficarem pequenininhas. Quanto menor, melhor, tá, gente? Eu vi que ficou um pouquinho grande aí, usei da forma que tá, mas se você fizer menor, fica melhor, né, ali para misturar. Para que essas folhas servem, gente? Elas ajudam a equilibrar a temperatura e a umidade do solo. Além disso, ela vai fornecer carbono e outros nutrientes à medida que ela vai se decompondo, entende? Então, gente, elas vão evitar, por causa disso, a evaporação muito rápida de água. Enquanto a gente tem a areia ali, que não deixa acumular muita água, a folha vai em equilíbrio, não deixar também evaporar tudo de uma vez, né? Tendo água suficiente para sua plantinha. E o próximo componente para a gente misturar nessa terra aí, fazendo um ótimo substrato, é o isopor. Muito fácil de encontrar também, talvez você tenha em casa. Esse aí eu consegui na rua, tava com a minha filha, vi na frente do portão de uma vizinha, perguntei se eu podia pegar, ela falou, claro, pode levar. Usei um pedacinho, isso aí que eu picotei foi com a mão mesmo, minha filha me ajudou, adorou a tarefa. E, gente, para que serve o isopor? A gente sabe que o isopor é um material sintético, ele contribui para alguma coisa? Olha e como contribui, porque ele aumenta a capacidade de retenção da água e além disso ele também diminui a propagação de insetos e micro-organismos, tá bom? Além do que eu falei, ele permite que a terra absorva e repasse todo o nutriente necessário para sua plantinha. E ajuda também a manter o equilíbrio da temperatura. Isso aqui eu achei muito legal, porque no dia frio, gente, ele aumenta um pouquinho a temperatura para sua planta ficar bem. E no dia quente, ele diminui um pouco a temperatura para sua planta também não ficar lá morrendo de calor. Muito bom. Além disso, ele também contribui para que um outro substrato que a gente vai mencionar, que é a pedra, deixe as raízes bem aeradas. No caso assim, oxigenadas, sabe? Respiráveis. E a pedra, gente, que também é um outro componente que vai ajudar muito e que é fácil de você conseguir. Por exemplo, essa daí eu peguei com o vizinho. Essas areias estão aí nela porque peneirou a areia e caíram essas pedras que normalmente vão pro lixo. Aí eu pedi pra ele se eu poderia pegar, ele falou, pode pegar aí. E aí você pode, se quiser depois, né, dar uma lavadinha pra ficar só a pedra mesmo sem essa areia, o que você preferir. Enfim, para que ela vai servir? Ela vai ajudar no escoamento da água e ela vai evitar o apodrecimento das raízes da sua planta. Então ela, que seria descartada, tem uma utilidade grande quando se trata de plantio, tá vendo, gente? Tudo pode ser utilizado ou reutilizado. Agora que a gente já viu tudo que é essencial para o substrato, obviamente com aquilo que é possível e que se tem em casa, vamos falar de adubo, gente, que é a alimentação da planta. A começar pelo que eu tinha em casa, casca de banana. Olha como é fácil, gente. Eu peguei a casca de banana, botei para secar no sol, depois ficou sequinha, picotei tudo. E para que essa casca de banana vai servir, gente? Ela é rica em potássio e ela é rica em fósforo. Então vai fazer um bem danado para as suas plantas, tá bom? Além da casca de banana, uma outra coisa que é muito fácil de conseguir em casa é a casca de ovo, que você também vai lavar e deixar secando, gente. Ela, assim como a casca de banana, também é rica em potássio, mas além disso ela também é rica em cálcio e magnésio. Então aí já começa a formar um mix de nutrientes, né? Eu triturei com a mão mesmo, mas aí se de repente você tiver um triturador, um liquidificador e quiser, né, em grande quantidade, botar tudo ali, também vai ser muito mais rápido para você, né? Vamos lá para mais um componente para esse adubo, gente, que é algo que muito provavelmente você tenha em casa, que é o pó de café utilizado. Ele é rico em nitrogênio e em carbono, mas aí vai uma observação. Eu não vou misturar ele na terra, porque eu vi gente falando que às vezes não dá certo. O ideal é misturar ele na água, diluir ele na água e regar junto com ele suas plantas. Então é isso que eu vou fazer, deixei ele guardadinho. Bom, agora que eu mostrei tudo que eu vou utilizar, vamos começar essa misturinha. Gente, comecei fazendo a mistura com areia. Eu vou deixar uma medida escrita aí pra vocês, mas vou dizer pra vocês que é só no olhômetro que eu tô passando essa medida. Porque uma coisa que eu tenho observado é que, por mais que eu encontre medidas na internet, na prática, é na hora da mistura que você mesmo vai averiguar se a terra tá no ponto ou não.
você vai ver se a terra tá soltinha ou não. Então, ó, tô misturando tudo isso aí. Mas como que a gente sabe qual é o ponto da terra? Se você pega na mão e faz essas bolinhas aí, tá dando para fazer um bolinho com a terra, não tá no ponto ainda tá muito compacta, ainda tá úmida. O certo é a terra ficar, ó, soltinha, ó, tá vendo? Ó, cair da sua mão com facilidade. Aí você encontrou o ponto do seu substrato e o tipo de terra, de mistura que a sua planta vai ficar feliz. Substrato pronto, e agora eu vou pegar os potinhos, gente, plantar essas mudinhas que eu ganhei. Separei aí mudinha por mudinha, algumas são maiores, outras menores, e eu vou começar com a pedra, né, conforme a gente falou ali dos benefícios. Vamos colocar ela aí para poder ajudar as raízes a ficarem respiráveis. A gente coloca a terra e logo em seguida eu vou usar uma mantinha. Isso na verdade nem é a manta que a galera usa, isso daí é aqueles panos Perfex que a gente usa para limpar a casa. Se você não tem, você pode colocar uma camadinha aí de um dedinho de areia, tá? Para você ver que realmente é o que você tem. Depois disso, venho com a terra, colocando ali, ó como é que tá fofinha a terra. Coloquei numa quantidade para eu poder agora enfincar as minhas suculentas. Agora, as mudinhas menores, gente, eu utilizei uma caixa de ovo que eu ia jogar fora para poder colocá-las aí, elas crescerem um pouco mais. Então, eu peguei, coloquei terra nessa caixa, né? Aí tem menos terra, mas depois eu preenchi tudo porque acabei dividindo as mudinhas. Fui ajustando aí, né, colocando ela na terra, coloquei todas elas e assim ficou. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Como tinha bastante terra e tinha plantas que estavam precisando de uma nova terra, eu passei a tarde replantando algumas. E ó, só no dia seguinte, que inclusive amanheceu chuvoso, que diferença, né, gente? Que aí eu consegui terminar o cantinho, gente. Replantei, tá vendo? O lírio da paz. Eu peguei a espadinha aí, finquei na terrinha, né, pra poder enraizar legal. Inclusive também troquei a terra de algumas plantas da minha sogra. Olha essa que linda, gente. Essa pedrinha branca aí, gente, também ganhei, mas vou deixar pra falar isso no outro vídeo. Até joguei aí porque fiquei empolgada. Inclusive a lírio da paz, ó, quando eu tirei pra botar, né, numa nova terra, eu consegui ainda tirar mais uma mudinha, já coloquei ali. Também coloquei todos as minhas suculentas, os cactos, fui separando conforme foi dando. E eu tô super feliz que esse cantinho agora tá, ó, tomando forma. Imagina quando essas plantas começarem mesmo a desenvolver, né, gente? Então eu estou estudando, pesquisando cada espécie delas para saber qual é o cuidado adequado, o que cada uma precisa para não ter erro, né? E isso é muito bom. Tá vendo ali a minha begônia, gente? Arranquei as que estavam feinhas e tô na esperança aqui de que ela vai vingar, vai ficar bem. Aquela plantinha da minha sogra que eu coloquei as pedrinhas, deu uma batatinha na raiz. Fui e coloquei ali, ela falou, ó, coloca aí que esse negócio vai crescer. Então, pode ser que daqui a um tempo eu tenha também uma plantinha igual aquela, uma gracinha, gente. Já quero agradecer você que acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo nessa empreitada aí de recomeço do Cantinho das Plantas. Um beijo, Deus abençoe vocês!